Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos de volta com a reflexão e a interpretação de mais um texto, um pedaço do Evangelho de Marcos. O pedaço que tem começo, meio e fim, nós chamamos de perícope. Nós vamos analisar hoje mais uma perícope de Marcos. Capítulo 3, versículo de 1 a 6 e depois de 7 a 12. Então hoje nós vamos falar de capítulo 3, duas perícopes. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Antes da nossa reflexão, não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, se não for inscrito, se inscrever, visualizar os vídeos, acionar o sininho para receber as notificações de novas postagens e compartilhar o vídeo com seus parentes, amigos e conhecidos. Jesus, no capítulo 3, cura um homem com a mão seca, atrofiada, na sinagoga num dia de sábado. Por isso ele atrai a ira dos judeus. No caso desse texto, dos fariseus e dos herodianos. Os fariseus eram os observantes da lei. Era um partido político religioso, observante da lei, estritamente da lei de Moisés. Eram os mais religiosos, eram os fariseus. Não eram pessoas ruins, mas eram pessoas que achavam que agradava a Deus cumprir fielmente todos os preceitos da lei de Moisés. Jesus fala para o homem de mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Ora, os doentes, os pobres, os estrangeiros, as mulheres estavam na beirada, à margem, eram marginalizados. Não estavam no meio da vida pública. Então, nem no meio da religião. Eles ficavam marginalizados. O que Jesus fala? Levanta-te e vem para o meio. A palavra levantar para a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, significa ressuscitar. Não ressuscitar somente depois da morte, quando a gente morrer e ir para o céu, mas ressuscitar de fazer a pessoa ter vida, ter dignidade, vencer uma dificuldade, vencer a doença, vencer um vício. Toda vez que eu venço um vício, supero um vício meu, eu estou ressuscitando. Toda vez que eu venço o meu temperamento difícil, eu estou ressuscitando. Toda vez que eu imito Jesus, faço o que ele pediu, eu estou ressuscitando. Continuo vivo, ressuscitando. Então, Jesus levanta o homem de mão atrofiada. Quer dizer, ele cura, ele devolve a dignidade para aquele homem. Aquele que esteve à margem, sem poder participar da assembleia porque era impuro, agora está no meio. Levantar os doentes, os pobres, os cativos, os aflitos. Tudo isso, segundo Isaías, era sinal dos tempos messiânicos. Quando o Messias chegasse, ele ia fazer isso. Então, para os apóstolos, para Marcos, Jesus é o Messias, então ele faz isso. Depois de várias advertências dos judeus em relação à atuação de Jesus no sábado, o pessoal começa a ficar com raiva de Jesus, os judeus, e começa a perseguir, ele começa a conspirar contra Jesus. O homem da mão seca não pode trabalhar, não pode sustentar a sua família. Ele recupera a sua dignidade através de Jesus. Então as pessoas recuperam a sua dignidade sempre que Jesus aparece. A perspectiva de Jesus não é transgredir a lei, mas é praticar o amor. Ele não se importa em transgredir a lei, ele se importa em exercitar o amor com o próximo. Então a lei maior para Jesus é o amor. Jesus não fica neutro diante do mal, diante do pecado. Ele faz o bem. Para Jesus, fazer o bem significa amar e servir a Deus. Então, todos nós temos que ir nos tornando ao longo da vida boas pessoas. Pessoas de bem. Pessoas que percebem o sofrimento do outro. E acolhe, e ajuda, e orienta, e cura.
Amós fala isso, né? O profeta Amós. Conhecer a Javé e prestar o culto verdadeiro a Javé é praticar o direito e a justiça. Não ficar só seguindo preceitos da lei de Moisés. A observância da lei de Moisés não tem muito sentido para Jesus. Jesus quer mais a solidariedade humana, prega mais a solidariedade humana, muito mais do que observar a lei de Moisés. Ele fala de dureza de coração nesse trecho, dureza de coração. O coração é o órgão mais profundo da pessoa humana, é o órgão do discernimento, é o órgão da decisão, é o órgão da convicção, é o órgão da fé. Então, puro de coração, não quer dizer a pessoa purinha e santinha. Puro de coração é aquela pessoa que toma as decisões corretas, toma as decisões certas, tem convicção de fé. Por isso, a devoção ao coração de Jesus na Igreja Católica significa isso, né? É você ter as mesmas convicções de Jesus, ter as mesmas opções de Jesus e as mesmas escolhas de Jesus, a mesma fé de Jesus. Isso é devoção ao coração de Jesus. Mas a dureza de coração aqui significa, então, idolatria, abandono de Deus, abandono de Javé. E Jeremias fala no capítulo 3, no capítulo 7, capítulo 16, fala da dureza do coração. A ironia aqui é que aqueles que se acham defensores da lei, que são os fariseus, deram as costas de Javé. Dureza de coração. Não praticam a solidariedade. No tempo de Jesus, havia partidos políticos religiosos. Eram os saduceus, fariseus, herodianos, zelotas e essênios. Os essênios eram mais separados, né? Eram mais escondidos no mato, nas cavernas, nas montanhas. Mas os outros 4 partidos políticos, cada um tinha uma característica. Os saduceus eram os dirigentes sacerdotais e políticos. Os fariseus eram os mais observantes da lei, os mais santos para eles, né? Os herodianos eram os puxa-sacos de Herodes. Era um partido político religioso que ficava ao redor de Herodes, no palácio. E os zelotas eram os guerrilheiros que queriam pegar nas armas para expulsar os romanos de Israel. Nesse trecho de Marcos, os fariseus, que são considerados separados, o nome fariseu significa separado, eram rígidos observantes da lei e eram nacionalistas. Eles queriam também que Israel ficasse livre dos romanos. Os zelotas eram mais nacionalistas, como Judas Iscariotes e Simão Zelota, que eram apóstolos de Jesus. Os herodianos, partidários de Herodes, eram bajuladores do Império Romano. Eram puxa-saco do imperador romano também. Fariseus e herodianos aqui são adversários. Eles brigam, são adversários no contexto judaico. Mas aqui eles se unem para eliminar Jesus, eles se unem para mostrar que Jesus é um perigo para a liderança deles. A liderança deles era oprimir o povo, explorar o povo, deixar o povo no cabresto. Jesus é um perigo para eles, porque Jesus liberta as pessoas. Ele cura o cego. Curar o cego significa dar conhecimento às pessoas. Não é curar o cego de olho, não. Curar cego quer dizer curar as pessoas que não conhecem. É dar conhecimento às pessoas. Porque ver na Bíblia significa conhecer. Curar um cego, então não é fazer o cego enxergar, mas fazer a pessoa conhecer. Ter conhecimento. Quem tem conhecimento é livre, se liberta. Nos versículos 7 a 12, do capítulo 3, é um resumo da atividade de Jesus. Então ele se refugia diante dos seus inimigos, ele esconde os inimigos, da hostilidade dos seus inimigos. Agora a autoridade não é o templo e nem a sinagoga, mas são os apóstolos, né? No tempo do Evangelho, são os apóstolos, seguidores de Jesus. Aqui o texto fala que toda a terra de Jesus está sob a sua influência. A influência do ensinamento de Jesus. Quem está disposto a seguir Jesus é a multidão. Só que a multidão, ela não tem identidade com Jesus. Ela tem proximidade, ela se aproxima porque ela quer pão, ela quer cura. Mas ela não tem aquele compromisso que os mais próximos de Jesus tinham, os apóstolos de Jesus tinham, o que se identificavam com Jesus tinham. A multidão, ela não está, como Marcos fala, né? Ela não está dentro da casa de Jesus, a casa que é a igreja, né? A casa é oposta à sinagoga, né? A multidão não está na casa de Jesus, porque tem proximidade, não tem identidade. A multidão se identifica com o mar. O que é o mar para o judeu aqui no contexto do Evangelho? O mar simboliza
o sistema de opressão e de exploração em cima do povo. Isso aqui é o mar. Por isso que Jesus fala, pescar os homens do mar. Vocês vão ser pescadores de homens. Pescar do mar quer dizer tirar a pessoa da maldade, da treva, da escuridão, da falta de conhecimento, da exploração e da opressão que o povo sentia naquele tempo. Então Jesus cura os enfermos. O que é curar o enfermo nesse texto? Tirar o domínio de Satanás. Naquela época eles achavam que a doença era fruto do demônio. Então tirar o demônio é curar a pessoa, né? E também tirar a pessoa do domínio do mar. Aí os espíritos impuros falam, nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos que o Senhor é Jesus, que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, fiquem calados. Ele impõe silêncio a essas pessoas. Por quê? Porque eles não podem ser evangelizadores. O espírito impuro não pode ser evangelizador e pregar sobre Jesus. Quem prega sobre Jesus é o discípulo. Os discípulos, os apóstolos que são responsáveis para pregar a mensagem de Jesus, né? E não, porque eles que têm fé. O espírito impuro não tem fé. O demônio não tem fé. Então não é o demônio que tem que pregar sobre Jesus. Não é o espírito impuro que tem que pregar sobre Jesus. Os discípulos têm que pregar sobre Jesus. Esse é o finalzinho desse trecho do capítulo 3 de Marcos, do 7 a 12. Por hoje é só. Nós continuamos então no próximo vídeo a falar sobre o Evangelho de Marcos. Aliás, nós estamos revezando, né? Uma semana Gênesis, na outra semana Evangelho de Marcos. E com isso nós vamos aos poucos passando para vocês a interpretação mais correta possível dos textos bíblicos. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.